Defesa índio do rei, variante duplo fianqueta. D4, cavalo F6, C4, G6, cavalo C3, bispo G7. Numa partida, Karpov e Gelfand seguiu G3, com a posição típica dessa linha. Roque, bispo G2, D6, cavalo F3, cavalo C6, roque E5, D5, cavalo E7 e E4. O duplo fianqueta é caracterizado por as brancas também fianquetarem o bispo, ficando o bispo branco e o bispo negro fianquetado na ala do rei. Depois de A4, D6, G3, as brancas também preparam o duplo fianqueta na partida Lequim e Euve, que é uma boa ideia. Roque, bispo G2, E5. As brancas atrasam um pouquinho o desenvolvimento do cavalo de G1, que ele pode sair por E2 ou F3. Por exemplo, cavalo de G2. Parece estranho um pouco prender o bispo de G2, mas se pensarmos bem, o bispo de G7 também está preso. E, no caso de abrir o jogo, beneficia ambos os bispos. Com o cavalo F3, aqui cavalo de B, D7 não é tão bom quanto nas linhas normais, porque o bispo em G2 tem uma posição natural para defender o peão E4. Então, por exemplo, se em algum momento, aqui eu sei que não é bom, D5, mais para frente, quando jogar cavalo C5, basta tirar o cavalo de F3 da frente, que o peão de E4 fica confortavelmente defendido, sem ter que piorar a posição do bispo ou de comprometer algum lance de peão. Aqui, claro, nessa posição não é necessário avançar tão rápido, as brancas podem rocar primeiro. E toma D4 leva a outra posição típica da variante. Depois de cavalo toma D4, torre A8. As negras pressionam o peão E, inclusive com cavalo de BD7 e cavalo de C5, causando um certo desconforto no jogo das brancas. Em compensação, as brancas têm um centro muito forte. Numa partida Zita e Bronstein Budapeste 1946, seguiu roque, cavalo de BD7, e aqui o Zita jogou B3, que não é uma boa ideia, debilita a grande diagonal e a estrutura de peões da ala da dama. Aqui é melhor seguir, por exemplo, com torre A1 ou H3, mas depois de B3, C6, bispo B2, dama B6, é uma posição típica para a dama nessas variantes. Dama D2, cavalo C5, torre de F1, A5, explorando a estrutura de peões, torre de AB1, A4, bispo A1, A toma B3, A toma B3, e o Bronstein jogou cavalo de E4, pressionando o peão de F2. As brancas não perceberam, jogaram H3. E depois de torre toma 1, torre toma 1, cavalo toma F2, dama toma F2, cavalo D3. Vai cair o cavalo de D4, está caindo a torre de E1 também. Depois de cavalo C6, D5. Agora, se jogar roque, leva um outro truque tático, esse mais comum na siciliana, variante dragão. Depois de E toma D4, cavalo toma D4, o cavalo de F6 sai dando descoberta no cavalo D4, por exemplo. Cavalo toma E4, agora o cavalo D4 está caindo. Uma interessante continuação seria cavalo toma C6, já que o cavalo está perdido mesmo. E depois de cavalo toma C3, cavalo toma D8, cavalo toma D8. Se o branco toma o cavalo D1, as negras tomam D8 e ganham um peão. O branco toma em B7, para não ocorrer isso, o preto toma em B2. Cavalo toma D6 seguindo a ideia, e agora C toma D6, porque depois de bispo toma 8, parece que as brancas vão levar melhor. Segue cavalo C4, atacando a torre de A1, torre B1, bispo F5, torre B4. Parece que as brancas levaram vantagem ganhando a qualidade, porque vão recapturar o cavalo. Só que depois de torre toma 8, torre toma C4, vem bispo D3, e as negras ganham o peão e têm vantagem. Curiosa linha. Depois de D5, voltando a Lequim e Euve, seguiu cavalo E7, roque, cavalo H5, o cavalo fica vulnerável em algumas linhas, e cavalo D7 tampa o bispo E8. Então o Euve preferiu o cavalo E8 para a ruptura temática F5. Depois de cavalo H4, F5, bispo G5, ótimo lance, aproveitando que não vale
H6 por causa de bispo toma E7, dama toma E7, o peão de G6 fica caindo. E se F4, simplesmente dama D2, F toma G3, F toma G3 com jogo igual. Depois de cavalo F6, dama D2 evitando H6, cavalo toma E4, cavalo toma E4, F toma E4, torre de F é 1, melhor do que torre de A é 1, que a torre ficaria presa em F1. Bispo F5 para jogar dama D7 descravando a dama, primeiro desenvolve o bispo, bispo toma E4, dama D7, e aqui as brancas tentaram, segundo eu, uma ridícula cilada. Nunca devemos jogar só no erro do adversário. Aqui as brancas tinham vários lances bons, como bispo toma E7, seguido de cavalo toma F5. Só que elas jogaram F4 com a ideia de, se E toma F4, bispo toma E7, dama toma E7, a dama fica na linha da torre de E1 e bispo toma F5, ganha uma peça. Mas claro que Eove não caiu nesse truque, jogou simplesmente bispo toma E4. Depois de torre toma E4, cavalo F5, F toma F5, bispo toma F5, cavalo toma F5, torre toma F5, a posição ainda é equilibrada. Um pouquinho de vantagem para as brancas. E aqui tinha que jogar bispo H6, impedindo dificultando o controle da coluna F para as brancas e disputando a coluna F, porque as negras ficaram com total vantagem depois que as brancas jogaram a torre de A1, dobrando uma coluna que não tem sentido, que já que está fechada. Depois de torre de A F8, torre de 4 E2, dama F7, rei G2, torre F1, dama E3, dama F5, bispo H6, torre F7, B4, torre F3, dama D2, torre C3, bispo E3, dama E4, cheque. A vantagem das negras é clara, invadiram a posição do branco, estão atacando dentro do campo do branco. Depois de rei G1, dama toma C4 ganhando o peão, torre C1, dama G4, torre F2, levaram o golpe tático, torre toma E3 e abandonado. Por exemplo, se dama toma E3, bispo D4 ganha imediatamente. Claro que não adianta torre toma F7 por causa de bispo toma dama cheque. E se torre toma F7 direto, simplesmente rei toma F7, porque as negras estão com a peça a mais. Nem dama F2 cheque, nem torre C7 cheque vão resolver alguma coisa, já que o rei consegue sair em segurança para a ala do rei. Portanto, as brancas abandonaram.